partir para a análise da segunda metade do capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando aqui a seção do Evangelho de Mateus que trata a respeito da reação de Jesus, da reação de Jesus diante da rejeição que estava se orquestrando contra ele ali na região da Galileia. Então, na aula passada, a gente viu aqui que o capítulo 15 começa mostrando Jesus exibindo a sua rejeição às autoridades judaicas, especialmente no que tange ao ensino das autoridades judaicas, à tradição dos judeus. Então, Jesus mostra aqui a distinção entre a tradição dos judeus e a lei, que os judeus estavam quebrando a lei por causa das suas tradições, e Jesus então apresenta o seu próprio ensino. Ele mostra então que os seus seguidores, eles seguem a sua palavra, certo? Aquilo que Jesus diz a respeito da lei. E então o capítulo 15, ele progride agora para o versículo 21, dizendo que Jesus saiu da região da Galileia e ele parte para os lados de Tiro e Sidom. Isso é uma informação bem relevante, certo? Jesus indo para os lados de Tiro e Sidom, porque essa região aqui é uma região dos gentios. Ela é uma região fora dos limites de Israel. Então aqui nós temos Jesus deliberadamente saindo do meio do lugar onde ele mais atuava, que era na Galileia, e especialmente na região do Mar da Galileia, e indo ali para uma região, para a região dos gentios. E essa informação aqui, pessoal, ela é uma informação que está presente nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e que a partir daqui, a partir da sua ida para Tiro e Sidom, a sua volta de Tiro e Sidom, vai envolver uma outra pequena volta na Galileia, especialmente no Mar da Galileia, e Jesus então vai partir para a Judéia, onde ele será crucificado. Então, se você observar o mapa de Israel, você vai ver que Jesus vai então para o extremo norte de Israel, antes de descer para a sua crucificação. Então, nós podemos dizer que, de certa forma, quando Jesus vai para a terra dos gentios, quando ele volta para Israel, ele já volta para começar o seu caminho até a cruz, certo? Agora, essa informação de que Jesus vai para a terra dos gentios, ela também é uma informação que deve ser entendida à luz do contexto em que Jesus começa a enfrentar as perseguições. Jesus, ele enfrenta a rejeição dos nazarenos da sua própria terra, ali na região da Galiléia, de Nazaré. Jesus começa a ver Herodes dando indícios de que também poderia acabar perseguindo Jesus por confundi-lo com João Batista. Você tem as autoridades religiosas vindo da Judéia, e elas gozavam de enorme respeito na Galiléia. Jesus sai então dali e vai atuar no meio dos gentios, certo? Isso aqui, então, já exibe aqui aquilo que depois Jesus fará após a sua ressurreição, que é estender, então, o seu evangelho até os gentios. Mas até esse momento, a ida de Jesus aos gentios é apenas, até esse ponto, uma expressão da sua rejeição aos galileus, ok? Então, o texto diz que Jesus vai para os lados de Tiro e Sidom. Preste atenção aqui mais uma vez na palavra retirou-se, expressando isso, essa ideia de Jesus retirando-se da Galileia. Jesus, então, aqui está se afastando dos galileus em reação à incredulidade e à rejeição dos galileus. E aí o texto nos conta aqui a história da mulher Ciro-fenícia, que aqui ela é chamada de Cananeia. E também, pessoal, essa descrição aqui dessa mulher como Cananeia nos indica que ela morava na região de Ciro. E sendo que ela era da região de Ciro, então ela era uma gentia, ela não era judeu, ok? Ela não era uma judia, ela era um gentil.
Então, isso é marcado aqui, diz que ela era cananeia e vem daquelas regiões, da região aqui de Ciro, certo? E então ela faz um clamor. E ela começa o seu clamor chamando Jesus aqui de Senhor, ok? E ela vai chamar o Senhor Jesus Cristo de Senhor mais duas vezes, outra vez no versículo 25 e depois outra vez no versículo 27. E isso tem uma certa relevância. Jesus aqui está começando a ser chamado de Senhor. Obviamente que essa mulher não tem total compreensão do uso desse termo, certo? Da amplitude desse termo, mas esse é um termo que é um reconhecimento da identidade de Jesus com o Deus de Israel. Então ela chama aqui Jesus de Senhor e logo depois chama ele de filho de Davi. E é interessante porque essa expressão filho de Davi é um reconhecimento de Jesus como o Messias. Então você tem aqui uma mulher da terra dos gentios que certamente teve acesso aos escritos judaicos ou ao ensino do Antigo Testamento, e ela reconhece Jesus como filho de Davi e reconhece Jesus como uma fonte de compaixão, uma fonte de cura, de libertação, certo? Que era um traço prometido para o Messias. Tanto é que ela pede ajuda para tratar a sua filha que estava endemoninhada. Então, ela começa o seu tratamento com Jesus, reconhecendo Jesus como Messias. E isso é muito importante. Por quê? Porque Jesus está aqui sendo reconhecido como Messias fora de Israel. E dentro de Israel, dentro da comunidade da Galileia, Jesus tem sido rejeitado pelos seus de Nazaré e perseguido pelas autoridades religiosas. Então, Mateus está aqui construindo esse contraste. Mas o texto diz, aqui nos versículos 23 e 24, que aparentemente Jesus, então, decidiu não lhe responder nenhuma palavra. Seus discípulos, então, sabendo disso, sabendo que Jesus, durante o seu ministério, ele tinha um ministério, a sua obra era voltada especialmente e exclusivamente aos judeus. Jesus havia dito isso para os gentios, ou para os seus discípulos, dizendo que eu vou enviar vocês, não vá para os gentios, vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora os seus discípulos, sabendo disso, já sendo instruídos, eles então dizem para Jesus despedir aquela mulher, e Jesus então responde falando que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só uma pequena palavra sobre essa expressão da casa de Israel. Esse dar aqui, ele não é um dar restritivo. Não é que Jesus está dizendo a ovelhas perdidas dentro de Israel. Esse é um dar que expressa aqui que a casa de Israel são as ovelhas perdidas, certo? Então lembre-se que Jesus olhava para as multidões e via as multidões como ovelhas perdidas, que não tem pastor. Então Israel era considerada como uma ovelha perdida. Obviamente que em outros textos nós sabemos que Jesus tinha as suas próprias ovelhas dentro de Israel, ok? Mas aqui Jesus está dizendo que ele foi enviado para a nação de Israel. E, portanto, ele não deveria atender aquela mulher. Porém, o texto diz que ela vem até Jesus e note aqui, ela o adora, ela se prostra diante de Jesus e reconhece, então, ali Jesus como, mais uma vez agora, corporalmente falando, reconhecendo Jesus, a identidade de Jesus como sendo um enviado de Deus. E então Jesus responde ela com uma parábola. Ele diz, não é bom tomar o pão dos filhos. Então esses filhos aqui refere-se a Israel. Deus é o pai de Israel.
e lançá-lo aos cachorrinhos. Então, Jesus está aqui utilizando um termo típico da sua época. Os gentios eram costumeiramente chamados de cachorros, certo? Os cães gentios, por conta do seu caráter impuro, porque os gentios eles praticavam muitos atos de impureza. E isso daqui, pessoal, tem uma relevância considerável com o que foi dito na primeira parte do capítulo 15. Os gentios eram chamados de cachorros porque os cachorros naquela época não eram como hoje. Hoje em dia existem os cães de estimação, são levados para os veterinários, são tratados, tomam banho, são tratados quase como pessoas. Naquela época não era assim. Os cachorros naquela época, ou eles eram cachorros de rua, e por isso eles comiam toda sorte de coisas impuras, ou então os cachorros eram usados como uma espécie de cães de guarda, cães dos militares, ok? E algumas pessoas possuíam cachorro, mas também eles não eram tratados como eram hoje, certo? Então aqui Jesus está utilizando um termo que remete à impureza. Israel são os filhos, os cachorros não são filhos, porque eles são impuros. Então Jesus diz, não se pega pão que é do filho e lança para animais impuros. E então a resposta dessa mulher é o ápice aqui dessa narrativa. Ela diz que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então isso aqui é relevante porque por 2 pontos. Primeiro, ela entende a parábola de Jesus. E se você tem prestado atenção aqui na narrativa de Mateus, entender as parábolas de Jesus era uma demonstração de discipulado, de que alguém era discípulo de Jesus, porque aos seus discípulos foi-lhes dado entender as parábolas do reino, ou as parábolas e as verdades a respeito do reino. Então, em primeiro lugar, tem isso. Em segundo lugar, essa mulher reconhece aqui o Deus de Israel como sendo o dono dos gentios. Então ela reconhece que a sua vida pertence ao Deus de Israel. Mas em terceiro lugar, e mais importante, ela aqui demonstra que entende do plano salvífico trazido por Cristo. Ela sabe que Jesus é o Messias dos judeus e que a obra do reino ele é primeiramente para os judeus e depois estendido para os gentios. E é exatamente isso que ela está se referindo. Ela está se referindo ao ensino do Antigo Testamento de que os gentios vão ser beneficiados das bênçãos dos judeus. Sendo assim, ela clama por essa profecia, ela clama por essa promessa. E então Jesus responde ela dizendo: ó mulher, grande é a tua fé. O que é que Jesus então está dizendo e qual é a lição aqui desse texto para os leitores do Evangelho de Mateus? Jesus mostra a partir desse texto que a fé que ele espera de seus seguidores, ela seja baseada numa verdadeira compreensão da obra do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Cristo veio fazer. Então, a fé daquela mulher, ela era uma fé que havia entendido quem era Jesus. Jesus se identifica com o Deus de Israel, ele é o enviado do Deus de Israel, do dono dos judeus e gentios, e ela entende a obra de Jesus, que Jesus era o Messias que veio trazer o reino para Israel e que os gentios seriam beneficiados a partir disso. Então, por isso, Jesus se admira, dizendo: ó mulher, grande é a tua fé. Aqui, Jesus, então, está mostrando que o gentio que entender a respeito de quem é Jesus e da sua obra, ele irá ser salvo. Essa fé é recebida por Jesus.
Então aqui você tem um forte contraste entre a atitude daquela mulher que entendeu quem era o Messias e o que ele estava fazendo, e os judeus e as autoridades judaicas que não entenderam e que exigiam e que rejeitavam a Jesus, porque Jesus não era o Messias que eles mesmos haviam esperado ou queriam, ok? Então essa é a grande lição aqui nesse texto. Nós precisamos crer no Jesus que de fato existe. Nós precisamos crer em quem Jesus de fato é e naquilo que Jesus de fato faz. E não naquilo que nós queremos que Jesus seja para nós. Então, enquanto aquela mulher apenas queria Jesus para curá-la ou para curar a sua filha, então Jesus não respondeu. Mas quando aquela mulher, e nós podemos aqui supor, e com um certo grau de convicção de que Jesus já sabia e usou então a sua negativa como teste, aquela mulher então expressa a sua fé. E ela expressa a sua fé mostrando um reconhecimento de quem é Jesus e do que de fato Jesus veio fazer. Assim também é conosco. A nossa fé, ela precisa ser baseada numa compreensão de quem é Jesus e naquilo que Jesus de fato veio fazer. É extremamente perigoso quando nós adequamos Deus, adequamos Jesus e o Espírito às nossas próprias expectativas. Quando nós esperamos de Deus como se Deus fosse um agente filantrópico, ou esperamos Deus como se Deus fosse um psicólogo, tratamos Jesus como psicólogo, ou então como um grande mestre de moral, um grande exemplo apenas, ou Deus como uma espécie de escape para os problemas dessa vida, Deus como uma espécie de gênio da lâmpada mágica, onde nós fazemos pedidos pessoais. Essa não é a fé que gera a nossa salvação. A fé que nos salva, a fé que então faz com que Cristo se volte até nós, é a fé que é baseada no reconhecimento de quem Cristo é e do que ele veio fazer, que posteriormente nós sabemos que isso será chamado de Evangelho, a fé no Evangelho, certo? E então o texto prossegue aqui, onde Jesus sai dali, nós não sabemos quanto tempo depois, mas Jesus sai dali, e ele vai para junto do mar da Galileia. Mas em Marcos, certo? Lá no Evangelho de Marcos, ele nos diz que Jesus vai para Decápolis. E Decápolis, pessoal, é uma região que ficava, região do Mar da Galileia, que ficava fora dos limites de Israel, e, portanto, era uma região dos gentios. Então, note, Jesus sai ali do extremo norte, de uma terra dos gentios, e ele volta para o Mar da Galileia, mas para uma região dos gentios. E o texto diz que ele sobe ao monte e assenta-se ali. Então, veja aqui o caráter recluso de Jesus. Então, multidões vão até ele. Nós sabemos que essas multidões aqui eram proeminentemente uma multidão de gentios, de pessoas daquela região que sabiam da fama de Jesus e levam para Jesus coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e Jesus ali os curou. E isso nunca é demais lembrar que isso era um sinal do reino, certo? Jesus então ali exibe no meio dos gentios que o reino dos céus havia chegado, que o Messias havia chegado. E então o texto nos fala aqui no versículo 31 que ali eles reconheceram isso. Eles se maravilhavam ao ver, certo? E os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Tudo isso daqui é menção do Antigo Testamento, de profecias do profeta Isaías que Jesus havia mencionado ali para João Batista. Então o texto diz que eles glorificavam ao Deus de Israel. Note que interessante, os gentios reconhecendo em Jesus o Deus de Israel. Então esse era o ponto de Jesus,
quando Jesus ele domina o mar, ele anda por sobre o mar, quando ele multiplica os pães ali, tudo isso Jesus faz para exibir a si como identificação do Deus de Israel. Jesus está revelando o Deus de Israel. Então, isso fazia de Jesus o Messias. Então, eles estavam aqui reconhecendo Jesus como Cristo, reconhecendo Jesus como o Messias. Isso fora dos limites de Israel. E aí o texto termina aqui nos mostrando que Jesus faz mais uma multiplicação de pães e peixes. Então Jesus chama os seus discípulos, dizendo que está com compaixão daquelas pessoas, que há 3 dias que eles permaneciam ali. Então veja aqui o nível de engajamento daquelas pessoas, 3 dias que eles estavam com Jesus, e Jesus não queria despedi-las em jejum por conta do caminho que eles iriam seguir. O que mais uma vez demonstra que Jesus estava recluso fora das cidades, em uma certa distância, e Jesus não queria mandar aquelas pessoas com fome, certo? De volta para suas casas. Então seus discípulos, mais uma vez, demonstram que ainda precisavam que a sua fé fosse bastante trabalhada. Onde haverá neste deserto? O olhar dos discípulos ainda estava no deserto, nas águas violentas, em 5 pães e 2 peixes. O olhar dos discípulos ainda estava no lugar errado. Então Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? E eles dizem 7 e alguns peixinhos. E aí o Jesus repete aquele mesmo ritual, manda o povo se sentar, toma o cesto e, dando graças, deu aos discípulos e estes distribuíram no meio do povo. E aí o texto diz que todos comeram e se fartaram e recolheram 7 cestos cheios. Como eu disse a vocês, pessoal, eu creio que isso aqui é um milagre parabólico, ou seja, eu creio que esses números dados aqui de 12 cestos para 12 discípulos e agora 7 cestos, eu creio que eles não são números à toa, certo? O número 7 na cultura judaica, ele exprimia a ideia de perfeição. Então aqui, quando mostra que 7 cestos cheios foram recolhidos, então é porque todos ali parece que estavam de fato fartos. A questão foi perfeitamente resolvida e sobrou perfeitamente um número perfeito, certo? Um número completo, mostrando que todos ali estavam de fato bastante fartos. E o número era de 4.000, além de mulheres e crianças, o que se estima aqui talvez um número entre 8 e 10 mil pessoas. Jesus então alimentou toda aquela multidão. E o que Jesus então mais uma vez mostra aqui para os seus discípulos? Primeiro, Jesus está mostrando aqui que assim como ele alimentou os judeus no deserto, ele agora alimenta os gentios no deserto. Que o Deus de Israel agora é o Deus que está suprindo os judeus e que supre também os gentios, certo? Então, essa é a grande lição aqui, e isso vai servir para os discípulos posteriormente em sua missão. E então o texto nos diz aqui, versículo 39, que Jesus despede as multidões, entra no barco e atravessa o mar da Galileia para o território de Magadã, que os estudiosos supõem ou estimam que é o território onde morava Maria Madalena, o território aqui de Magdala. E o detalhe interessante é que essa é a primeira vez que esse lugar é citado. Assim como o capítulo 14 cita Jesus indo pela primeira vez em Genezaré, agora Jesus está indo pela primeira vez em Magdala, se aqui refere-se a Magdala. E isso indica, mais uma vez, Jesus nesse processo de reclusão, ok? Então,
Então é isso, pessoal. Na aula que vem a gente vai para o capítulo 16, que é o capítulo em que Jesus vai mais uma vez entrar em controvérsia com as autoridades judaicas e exibir mais uma vez a sua rejeição às autoridades ali dos judeus, certo? Então é isso, fique com Deus e até lá.